Ele tinha 75 anos de idade quando Deus aparece para ele dizendo: sai da sua parentela, do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E debaixo de uma promessa, eu vou fazer de você pai de uma grande multidão. Abraão é o nome da fera que iremos falar hoje. Ele saiu carregado por essa promessa que ele seria pai de uma grande multidão. E em Gênesis capítulo 15, ele vai conversar com Deus, desanimado, falando assim: Senhor, o único que tem aqui na minha casa que vai ser herdeiro é o meu servo Eliezer. Eu ainda não tenho uma semente, eu não tenho um filho gerado por mim. Quando é que o Senhor vai me agraciar? Ele começa a ter uma conversa séria com Deus. E esta conversa acontece dentro da tenda, ou seja, dentro de casa. Ele estava talvez para baixo, então Deus tem que falar para ele: sai da sua tenda e olhe para as estrelas dos céus. E quando Abraão olha para as estrelas do céu, ele observa que são muitas estrelas. E Deus fala assim: se possível, conte as estrelas. Pois bem, você não vai conseguir, Abraão. Este vai ser o número da sua descendência. As três religiões monoteístas descendem diretamente de Abraão. Então, a palavra era verdadeira. Quando Abraão, ele concebe o seu filho chamado Isaque, a promessa, o filho da promessa, quanto ele quanto a sua esposa Sara já tem quase 100 anos de idade. Mas mesmo assim o Senhor cumpriu a promessa. Aí Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, eu quero o seu filho, o seu único filho. Abraão olha para Deus e fala assim: o meu único filho? Tá bom. A Bíblia vai falar um negócio que parece que não teve muito diálogo entre Abraão e a sua esposa acerca dessa conversa que Deus tinha tido com ele, pedindo o filho da promessa. Por que, Felipe, você acha que Abraão não conversou? Primeiro, que não tem na Bíblia, e a segunda característica é, em Gênesis 21, que Abraão saiu de madrugada bem cedo. Ele saiu de madrugada porque ele não queria criar alardes, e quando ele chegou no pé do monte, o filho dele olha para ele e fala: pai, eu tô vendo aqui a lenha, tô vendo o cutelo, mas eu não vejo o cordeiro para o sacrifício. E Abraão olha para o filho dele e fala assim: o Senhor vai prover para si o cordeiro. Abraão, naquele momento, eu quero contar para vocês que Deus não estava nem um pouco se importando com os sentimentos de Abraão. Deus queria que o coração de Abraão se revelasse para algo. Se o coração de Abraão ainda estava no Deus da promessa, ou se o coração de Abraão estava na promessa. Tem 3 fases na vida do Abraão, e são 3 fases que se manifestam na vida de um ser humano. A fase da emanação, quando ele sai, a fase que ele está desanimado e precisa receber uma injeção de ânimo, e a outra é quando ele já está com tudo pronto e com as promessas concluídas. E você acha que Deus te chamou para só te entregar essas promessas? Você acha que Deus é promessas? Deus, ele é além de promessas. E foi isso que Deus fez com Abraão. E quando Deus chama Abraão pedindo o seu filho, ouça isso, pode doer, mas isso aqui vai te sarar. Deus, ele não está se importando com os seus sentimentos. Deus, ele quer saber aonde está o seu coração. No livro de Deuteronômio fala que o Senhor colocou o povo no meio do deserto para que o que estava no coração deles se revelasse. Então, para Deus conhecer o coração daquele povo, Deus teve que dar um deserto para eles de presente. Então essas situações que estão acontecendo na sua vida é Deus querendo conhecer o que está no seu coração. Não permita que promessas boas brilhem nos teus olhos. Você sabe qual é o Isaque que Deus está te pedindo. Você sabe qual é a promessa de Deus na sua vida. Mas não permita que essa promessa seja maior do que o dono da promessa. Abraão teve a promessa dele pedida por Deus e ele revelou onde estava o coração dele. Ele falou assim: Deus, embora eu esteja na fase 3, onde as promessas foram verdades e se concluíram, o meu coração ainda permanece que nem na fase 1, onde eu ouvi a sua instrução. Volta lá para a fase 1 e lembra do Deus que te emanou a promessa falando que ele seria o seu provedor, que ele seria o Deus que te guiaria enquanto você estivesse dando ouvidos à promessa dele, à palavra dele. Este Deus, ele continua batendo na porta do seu coração falando: e aí, vamos? Onde está o seu coração? Jesus veio, cerca de 2000 anos depois, trazendo à tona isso, que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. O seu tesouro, o seu coração está nos tesouros da terra?
ou está na voz do dono dos céus e da terra? Mas Felipe, é que você não está entendendo. Os meus tesouros estão aqui na terra, então meu coração quer ficar aqui na terra. Eu tenho que abrir mão do meu Isaac e das promessas. Não, você não tem que abrir mão, porque Deus ele não quer o seu Isaac. Deus não quer as suas promessas. Deus quer saber onde está o seu coração. Deus não está nem aí para o seu Isaac. Quando se trata de suas emoções, Deus não está nem aí, porque Ele quer saber se suas intenções, se o seu coração, se a sua vida está de fato no altar. O dono do altar, Ele não ama promessas, Ele ama você. O dono do altar, Ele não quer saber das promessas, Ele quer saber aonde a sua confiança, o seu coração está de fato depositado. Guarde essa palavra e leve a fundo e vê aonde está as promessas de Deus na sua vida. Se elas estão no altar, de fato entregues a Deus de toda a confiança, ou se as suas promessas elas estão guardadas dentro do seu coração. Pega o seu coração, pega as promessas e coloque no altar. Aí você vai ver o seu coração sendo provado e Deus sentindo um cheiro suave, falando assim: esse aqui não está nem aí para as coisas aqui da terra. Então, eu devolvo o Isaac. E você toca a sua vida, porque o coração está de fato no altar. Um beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!